Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre literatura, sobre um livro muito legal que a Nery Vieira, que é a minha prima, escreveu recentemente, e o livro se chama Além das Montanhas, um livro inspirador que vai trazer muito conteúdo para a sua vida, e ela vai falar um pouco mais, né, sobre a criação dela, sobre como ela começou pelo gosto na literatura brasileira, o gosto pela escrita, e que possa servir aí de inspiração para você que quer também seguir esse caminho, que quer ser um grande escritor ou simplesmente gosta, né, de consumir esses conteúdos muito interativos que são os livros, né, os livros nacionais, os livros de história, fictícios e muito mais. Além disso, ela tem formação em recursos humanos, né, e ela vai contar um pouco mais sobre a vida dela profissional e também sobre essa paixão que é escrever esse tipo de conteúdo. Pode falar. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Tô aqui com meu primo, Felipe, e para mim, uma alegria grande estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha vida literária com vocês, da minha história. Bom, como ele já falou, sou graduada em recursos humanos, né? Fiz faculdade, me formei em 2014 e recentemente eu fiz o meu primeiro livro de contos bíblicos, Além das Montanhas, mas eu comecei a escrever há muito tempo atrás, desde criança. Eu sempre gostei muito de escrever, gostava muito de ler. Eu acredito que na década de 90, as escolas, a educação incentivava muito a leitura, né, para as crianças. E a família também tinha mais tempo, né, as mães tinham mais tempo. Então, eu era muito incentivada a ler, muito incentivada a escrever, né, caligrafia, e eu sempre gostei muito de criar. Então, conforme eu fui aprendendo a ler, eu comecei a me viciar em histórias em quadrinhos. Minha mãe sempre comprava aqueles livros de contos de fada. Então, assim, eu comecei a me apaixonar pelo mundo da fantasia. E aí eu comecei a desencadear a criatividade de criar. E eu sempre gostei muito de ver também filmes, desenhos, e poder criar em cima daquilo que já foi criado para fazer uma coisa nova. Então eu sempre gostei muito disso. Tanto que até estava comentando, né, com vocês, da gente começar a gravar, que quando eu era mais nova eu tinha muita paixão pelo jornalismo também, que foi uma das opções que eu queria ter feito. Mas por alguns motivos, algumas situações, eu acabei não fazendo. E aí mais tarde eu optei pelo recursos humanos para a área profissional que a minha vida, né, estava sendo direcionada, e aí eu fiz recursos humanos. Mas eu sempre gostei de escrever. E aí na escola até o ginásio eu era muito ativa na escrita, fazia poemas, poesia, fazia minhas historinhas, né, de ficção também. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a viver outras coisas, entrei no mundo da música também, que eu sou flautista também, toquei 3 anos em 2 orquestras, e aí eu fui me distanciando um pouco da escrita. E aí quando foi em 2013, eu voltei a essa paixão de escrever, e aí Deus já colocou no meu coração que eu iria escrever não para mim, com histórias seculares, mas para falar do amor dele. Então Deus começou a me inspirar com histórias que falassem da palavra dele, né, que fosse baseada na palavra do Senhor, no amor de Deus. E aí foi quando ele me deu em um sonho, Além das Montanhas, e eu só desenvolvi, né, em texto, deixei fluir, deixei o Espírito Santo fluir, e foi um projeto muito legal. É uma história que eu acho que interessa muito aos jovens, adolescentes, que fala muito de escolhas, né? Escolhas, principalmente quando a gente já tem uma vivência, sabe mais ou menos da palavra, e aí chega uma hora que você tem que escolher, sabe? Ou os desejos do mundo, né, que são atraentes aos nossos olhos, ou realmente a vontade de Deus, porque às vezes o plano de Deus naquele momento para você não é tão atrativo, mas você vai ver que no final é a melhor coisa para sua vida. Então é mais ou menos isso que o livro vai revelar, né? Tem todo o conflito que a protagonista passa, né, nessa história,
Conseguir também colocar um pouquinho de poesia, né? Algumas situações de versos que eu gosto. Também tem versículos bíblicos, então eu acho que ficou um projeto bem bacana. Bem bacana. Bem legal. Só não fala tudo para não dar spoiler, né? Mas ela quer vender o livro, né? Então vai ficar só por aqui o conteúdo. Tá certo. Esse é o conteúdo então do livro, né? Acho que já pegou um pouco da curiosidade, Sim. né? Já instigou o pessoal aí a ter curiosidade. E um ponto importante, né? O seu livro atualmente é só no formato digital, certo? Isso, é um e-book, só e-book. exato. E em tempos de tecnologia, onde as pessoas, praticamente as crianças, né, já nascem com o celular na mão, elas já nascem mexendo na rede social, já tem um WhatsApp, um Instagram. Qual que é a importância, não da migração definitiva, né, porque o livro físico eu acho que ele sempre vai existir. Sim. E é importante ter também, sim, né, sim, os livros físicos, a Bíblia física, que exato, é muito legal, mas qual que é a importância dessa adaptação para o digital, também para as crianças e os adultos, enfim, terem opções educativas também no digital, ao invés de só uma rede social, né, um vídeo, porque sim, assim, uma rede social é legal, é interessante, mas sim, os conteúdos interativos, educativos, como um livro, um gibi, um livro de história, um livro com histórias fictícias, mas de inspiração como o seu, sim, eles também têm que fazer parte da vida das pessoas. Como que você acha que está caminhando isso? Ainda está fraco o movimento desse conteúdo digital, e a importância disso para as pessoas, e qual que é essa perspectiva daqui a 5, 10 anos, por exemplo? Como que vai estar essa eu acho que assim, não demora muito, mas tá caminhando com uma velocidade maior. A gente, assim, as pessoas mais, como que eu posso dizer? Dependendo da idade, ainda prefere mais essa coisa física, né? Porque tem uma dificuldade, tá, em tecnologia. Mas o pessoal aí, que desde os anos 2000 pra cá, é muito digital, Tem muita gente que ainda prefere, né, os conteúdos físicos, que eu acho que é muito importante também. Mas pela praticidade, pelo dia a dia que é corrido, então as pessoas elas vão aderindo, elas vão preferindo mais, sabe? Esse lado mais digital, né? Porque você tem acesso, o seu celular hoje em dia não é só para você ligar, você pode fazer o que você quiser com o celular, né? Você pode ser um empresário com o celular, entendeu? Então assim, por que não também ter um livro no seu celular, exatamente, entendeu? Tem também as crianças que hoje em dia não brincam mais com brinquedos físicos, é tudo tecnológico, sim, né? Joguinhos, jogos. Tem o tablet também, então dentro do tablet, por que não também ter conteúdos educacionais para as nossas crianças, né? Isso é muito importante. Eu acho que assim, quem não acompanhar vai ficar fora, porque é uma coisa que está vindo com tudo mesmo. Com certeza. E algo muito interessante também, claro, né, que a gente não pode pensar só no lado comercial, sim, mas como ela falou, trazer esse conteúdo mais acessível para as pessoas. E isso tem a ver com a parte prática, né, praticidade, sim, porque você pode baixar um livro, você não precisa ir numa loja, ir lá comprar, ir num espaço, pedir pela internet. Você consegue baixar, eu posso baixar hoje, pagar no Pix, né, ou num boleto e ter acesso ao livro hoje mesmo ou amanhã. E outra questão interessante é o valor também, né, porque sim, é um fato que um e-book é muito mais barato que um livro físico, né? Como comprar pela internet é muito mais barato do que comprar um produto na loja, né? Por questões um pouco óbvias, né? Você não consegue tocar o produto, ver. E em questão do livro, dá muito mais trabalho para você encadernar, para você produzir uma gráfica. Então, o preço também é acessível. Então, vamos dizer assim, que hoje em dia não tem muita desculpa para você não ler um livro, né? É verdade. Porque até mesmo os livros físicos sim, têm versões em e-book. Exatamente. No caso dela, hoje o livro dela é em e-book, mas futuramente também sim, creio que ela vai expandir, sim, vai fazer versões físicas. Muitas outras pessoas que fazem um caminho contrário, né? Escritores já renomados e considerados já antigos, também eles já têm os livros físicos deles já há anos vendendo, mas eles sabem que tem que migrar para o digital, porque muita gente vai deixar de comprar o livro físico e vai se ocupar com outras coisas. Então a importância dessa migração dos livros que já existem no formato tradicional para o formato digital também é importante, né? Então acredito que para você hoje
você já está no caminho certo, porque você já criou o digital primeiro, né? Porque sim. o digital já é acessível para as pessoas, elas vão gostar, vão compartilhar para outras pessoas e aí sim vai vir um pedido. Sim. Poxa, mas faz um físico também. Às vezes a minha, não só por idade, né? Mas geralmente nossas tias, avós, sim. Eles gostam mesmo do papel, então falam, não, mas minha tia quer ler. Minha avó quer ler também, um parente meu que não gosta de celular. Exato. Então, assim, é importante, né, você já ter esse primeiro passo para atingir e algo outra maior. Coisa também, é uma facilidade para qualquer pessoa que quiser adquirir o livro em qualquer lugar do mundo, porque está na internet, né? É aquela coisa que nem eu tenho primos que moram em Nova York. Aí você fala assim, seu livro, eu falo assim, não tem problema, é e-book. É só você baixar lá na Amazon. Então, assim, não tem trabalho com distribuição para livrarias, também, tradução. Né? Tem muitos aplicativos que traduzem conteúdo na internet. Exato. Então assim, qualquer lugar do mundo a pessoa pode ter acesso ao livro e por um preço, por um custo muito pequeno, né? O físico a gente sabe que dá um pouquinho mais de trabalho. E uma coisa que eu estava observando quando você falava, Felipe, as pessoas estão diminuindo, né, o consumo de livros físicos e a gente vê muito isso nas livrarias. Às vezes eu vou num shopping assim e eu vejo as livrarias, não tem tanto movimentação como antes, que a gente via. Né? Então assim, está diminuindo muito. Primeiro, as pessoas às vezes não têm mais tempo. Tem mais tempo de, eu vou na livraria hoje ver o que eu vou comprar, vou ficar ali naquele acervo. Antes, quando eu era menor, eu prestava atenção, que eu ficava, antes da pandemia mesmo, eu gostava muito da Livraria Cultura, faz já um tempinho que eu não vou lá. E tinha um lugar que a gente tomava café, pegava qualquer livro e ficava sentado lá folheando, né, vendo os livros. E a gente via aquela quantidade de pessoas, hoje não. Hoje a gente vê que está bem reduzido, as pessoas não estão tendo mais tempo ou talvez não querem mais sair de casa. E essa pandemia também veio para piorar, né? Essa coisa social, né? Com certeza. Então tem isso gente que também. Tá em casa até hoje. Exatamente. É complicado. Então as pessoas pedem comida pelo iFood, não sai de casa, faz a compra no mercado em casa, então baixam também livros em casa, consomem tudo em casa. Então, exatamente. Tem os seus prós, tem os seus prós exatamente, porque é muito gostoso, porque eu vou te falar. É muito bom você ir numa livraria. Ir numa biblioteca, ficar lá horas, exato, com certeza. É muito bom. Mas a gente tem que admitir que hoje em dia a tecnologia está vindo mesmo para cada vez mais a gente ficar no mundo digital. Exatamente. Até porque hoje em dia é o que ela falou. As pessoas têm medo ainda de sair de casa, questão de pandemia e tudo mais. Exato. Mas também tem a questão do tempo, né? Hoje em dia quem trabalha fora principalmente, né? Tem aquela 1 horinha de almoço, né? Se você quiser resolver alguma coisa, você almoça em 20 minutos, vai numa biblioteca, numa livraria, ou resolve alguma outra coisa em 40 e pronto. De resto, você não tem tempo. Você chega em casa, cuida da família, ou alguém às vezes faz faculdade, ou tem algum outro emprego, alguma outra tarefa. Então, assim, hoje em dia, eu acredito que tem o lado ruim da questão de ser social, tudo mais, de você ir numa livraria, mas tem também a questão de que é prático, né? É melhor ter o digital do que não ter nada, né? Porque tem gente que não tem tempo, assim, para parar, né? Para nem ir numa loja comprar alguma coisa, né? Um livro, por exemplo, que é o assunto de hoje, e com o digital você tem ele acessado contigo. O tempo, por exemplo, que a gente gasta para ir para nossa empresa, né, para a faculdade, geralmente é entre 1 hora, 1 hora e pouco, né? Eu em Alphaville mesmo é aqui do lado e é 1 hora, no mínimo. Por causa do trânsito. Então, você exato. Para São Paulo é 1 hora, 1 hora e meia. Então, assim, é tudo demorado, né, o trajeto. Então, nesse tempo, você pode ir lá dar uma lida, tanto no livro físico, se for esse que você tiver, quanto no e-book, né? A vantagem do e-book é que a gente está falando aqui. Eu não tenho um livro, mas eu posso pagar, de imediato já receber, ou um dia, 2 dias depois, e já ler ali, já está na palma da minha mão. Eu não preciso me deslocar ao local para poder adquirir. Então, assim, a gente tem que ver pelo lado bom nesse sentido, que trouxe praticidade, que trouxe rapidez e também diminuiu aquela desculpa, mas eu não tenho condição, eu não vou lá naquela loja porque eu não tenho tempo, eu não gosto de ficar folheando, não sei o quê. Ou então aquela coisa, né, porque dependendo do acordo que você faz com a editora,
por exemplo, livro físico. Aí eles vão disponibilizar só nas livrarias X. E às vezes, as pessoas que querem comprar o seu livro, aquela livraria não tem naquela cidade, não tem próximo àquela cidade. Então vai ficar mais difícil ela ter acesso. Tem que recorrer à internet do mesmo jeito. E nos dias de hoje, ninguém vai fazer tanto sacrifício assim para poder ir numa livraria. Então, isso é um benefício que traz o e-book. Você já quer adquirir, você já adquire logo e já consome o produto, né? Uma questão também, que enquanto você estava falando, aí as pessoas podem pensar assim, mas tem aquela coisa também, aí dá bug no meu celular, dá bug no meu notebook, aí também acabou o arquivo. Não, porque eu não sei outras plataformas, né? Sim. Mas a plataforma da Amazon também, pelo que eu sei, quando você baixa o livro, ele tem uma estante digital. E independente do que acontecer no seu aparelho, você nunca vai perder o livro, porque vai ficar na sua estante, fica no seu cadastro. Exato. Então, eu acredito que outras plataformas também funcionam do mesmo jeito. Então, é um sistema inteligente, é um sistema que veio realmente para nos ajudar. Então, não tem como você perder o conteúdo. Exatamente. Então, assim, conforme ela explicou também, e eu tenho incentivado, seja qual for a sua preferência, leia, né? Sim. Porque é o principal, o que ela falou lá no começo. A educação hoje em dia é a base, né? A leitura é a base do ensino, de qualquer Sim. profissão, de qualquer área que você esteja, né? E me diz uma coisa, Nelly, sobre o mundo de hoje, né? Tudo é digital, né? Hoje em dia tem marketing digital, outras áreas voltadas também para essa área da internet e tudo mais. Quando tem um limite para a pessoa parar e ler? Porque assim, hoje em dia a vida é muita ação, né? Mas você vê um vídeo ali, já faz, você tem que ser uma pessoa ativa, você tem que correr aqui, né? Quando que essa pessoa ela tem que parar para estudar a fundo um assunto, ler de fato, né? Nem que não seja um livro exatamente sobre a profissão dela, mas ler, por exemplo, um poema, se for de interesse da pessoa, ler um livro como que você lançou aí recentemente. Qual que é a importância de você ter esse tempo para você e mergulhar assim nos livros, sair um pouco do mundo real, vamos dizer assim, sair do mundo físico, da correria, né? Porque eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar dinheiro, faturar, né? Grana em cima de grana. Certo. Quando que você precisa ter aquele sossego? Como antigamente a gente tinha muitas vezes, né? Sim. Como você falou, as bibliotecas eram cheias, hoje, né? Não tem, né? Só tem os livros e a moça ali do balcão. É verdade. Né? Como resgatar um pouquinho disso, pelo menos, nem que seja, sei lá, 10% do que era antes. É possível? É possível. Eu acredito que tudo é hábito. Tudo é hábito, tudo é disciplina. E no começo, para virar hábito, é uma dificuldade, mas que você tem que ultrapassar aquela dificuldade. Primeiro você tem que pensar assim, isso vai fazer bem para mim? Então, nem que seja, eu lá no meu Instagram, quem me acompanha, eu já dei até dicas de incentivo à leitura. Quem não tem quem não tem esse hábito da leitura, como fazer para ter, né? Porque isso é bom e é importante para nós. Em qualquer momento da vida você vai se deparar com uma situação que você precisa interpretar bem o texto, para você se dar bem no Enem da vida, né, em um concurso, em uma entrevista, em um teste importante. Então, a leitura ela faz parte das nossas vidas, né? Então, assim, você tem que criar no seu dia a dia uma rotina, uma disciplina. Nem que seja, começa com 10 minutos e pega um tema que você goste, sabe? Um assunto que você gosta. Você gosta de esporte? Então, lê uma nota ali que fala de esporte preferido seu, futebol, por exemplo. Pega 10 minutos. E aí você vai aumentando aquele tempo. Eu falei muito de livro, né? O pessoal fala assim, mas como que eu vou... Eu tenho vontade, mas como que eu vou ler um livro inteiro? Tem gente que tem muita vontade de ler o livro do Harry Potter, mas assim, quem nunca leu... Uma bíblia. Exatamente. É complicado, sim. Então, assim, você começa aos poucos. Então, assim, pouquinhas páginas, sabe? Não é aquela coisa... puxa vida, mas só isso? Não, é pra você, sabe? Você vai começar.
Então, e você vai se sentir bem quando você chegar ao final daquele livro pequeno. Exatamente. Então, assim, você lê uma página por dia, aí vai aumentando, sabe? Aí quando você vê, automaticamente já aumentou o seu tempo de leitura. De 20, meia hora. Daqui a pouco você tá lendo 1 hora aí, entendeu? Aí você tem que parar de ler, porque senão você vai perder a hora. Aí muita gente pensa nisso, né, também. Porque muita gente fala assim, eu não vou ler o livro, mas tem um filme já, né, lançado daquele livro. Só que assim, o filme não vai ter tantos detalhes. Não. Um exemplo, né, não fazendo propaganda nem nada, mas tem um livro do Peregrino, não sei se você já leu. Já. É um livro assim, cristão, que mostra de Sim. fato a história de um cristão, só que ilustrada. Sim. Mas é praticamente a mesma história que todo mundo, né, que tem que é cristão ou que tem alguma religião, que tem a sua fé, passa, né, que é as dificuldades, a fé, as vitórias, as lutas, enfim, os pontos difíceis. E no filme passa tudo lá em 1 hora e meia. O livro, quando eu li o livro depois, né? Aí você viu quanto tem muito mais detalhes. Mas tem é muito sempre mais, assim. são coisas que eu falei, cara, é muito mais Mas é incrível, sempre assim, né? Prendeu exato. minha atenção. E quando isso se junta com aquilo que você falou, de ler o que você gosta, Exato. você fica, assim, encantado. Então, assim, é muito bacana Sim. quando você cria essa conexão. Sim. Né? Seria muito melhor, claro, você ler o livro primeiro e depois ver o filme. Sim. Mas mesmo que seja o contrário, o importante é você ler o livro para ter esses mais detalhes. Você se depara, né? Você se depara com as duas histórias e aí fica no seu gosto, tipo, não, o livro é muito mais rico, mas geralmente é sempre assim. O livro, ele sempre vai ter mais conteúdo porque o filme, o desenho, enfim, ele não tem como retratar tudo aquilo que o escritor colocou no livro. Por isso que o livro, da maioria das vezes, o livro vem antes e depois eles se inspiram e criam um filme. Eu até imaginei um dia, assim, de repente, né, em nome de Jesus, de repente virar uma peça de teatro. Exatamente. Seria muito interessante. Mas assim, mesmo assim, virando peça, não vai ter todo o conteúdo que tá no livro, porque tem coisas porque tem fantasia ali, ó, já tô dando mais um spoiler. Tem algumas coisas assim mágicas que acontecem que não dá pra fazer no ao vivo. Então assim, fazer um documentário, né? Exatamente. Pra retratar tudo. Então o livro, ele tem muito mais, é muito mais rico, né? Sim. E assim, quando você lê, o legal, eu ainda trabalho nisso, sabe? Não é que assim, eu já sei tudo, não. Eu tô aprendendo ainda, sabe? E é legal quando a gente faz aquilo que gosta, porque aí a gente tem paixão, a gente vai atrás. E eu quero chegar ainda a ser aquele escritor que, assim, quando o leitor lê, ele já tá dentro dos cenários, sabe? Já tá compartilhando com os personagens, mergulhando ali naquela situação. Eu fico, assim, apaixonada quando eu leio um livro e eu tô ali dentro com eles. E é isso que é fascinante. Certeza. É isso que é fascinante. Não, mas com certeza você vai chegar lá. Mas como você já com certeza, né? Já é uma escritora. Sim. O que você deixa pro público que vai assistir a gente nesse vídeo, que tá com aquela vontade, seja, mas eu não sei escrever nem uma redação, né? Ou aquela pessoa que já está escrevendo poemas, mas quer escrever algo maior. Independente do nível do que a pessoa está, o que você deixa de incentivo, de motivação, né, para essa pessoa? E se quiser também deixar claras as dificuldades que ela vai ter, mas também incentivar a ela não desistir. O que você pode falar para inspirar essas pessoas que querem seguir o mesmo passo que você já seguiu e já está evoluindo hoje? Bom, quero deixar assim, que se você quer escrever, se você tem sonho de fazer livros, né, de viver disso, para você ir à frente, você não desistir. Como tudo na vida é difícil, né, nós temos que nos empenhar muito. E eu acho que, para quem tem uma dificuldade em escrita, eu acho que a leitura, aí a gente já volta na leitura, né? Quem lê bem, escreve bem, né? Então, assim, começar realmente a ler mesmo, aquele hábito de ler, porque isso automaticamente, quando você for para escrever, você já vai melhorando, né? Isso a gente começa a ver em concursos, em provas que a gente vê, que às vezes numa interpretação de texto, ali naqueles exercícios, se você tem um domínio sobre a leitura, você começa a ir melhor naquelas questões. Então, a leitura está muito ligada com a escrita,
né? E a escrita com a leitura. Então é um casalzinho, né? Então é isso que eu falo, ler o que você gosta, ler bastante para você ir evoluindo, e procurar ser você mesma na sua escrita, né? Colocar o seu sentimento, colocar você, né? A sua verdade na sua escrita e fazer disso um hábito, fazer isso sempre, é um exercício, e não parar, porque sempre vai vir alguém falar que você não é capaz, né? Sempre vai vir alguém falar que, mas você é pobre, mas você é assim, você é assado, você nunca vai chegar. Sempre tem um pessimista, né? Sempre tem. Difícil. Vários pessimistas. E aí a gente tem que colocar no bolso todos esses pessimismos e falar assim, não, eu posso, eu consigo porque eu quero e Deus vai me ajudar. E é isso. Com certeza. Bom, pessoal, não é porque é minha prima, tá? Mas eu recomendo de verdade o livro dela, pelo conteúdo em si, né? Por ser um conteúdo inspirador. Você não precisa ser cristão, né? Para ler esse livro, você não precisa ter religião, ter uma fé. É um livro inspirador, né? Um livro que você consegue captar detalhes, né? Como ela mesma já falou, né? Já explicou aí melhor do que ninguém. Então, assim, você que tem qualquer tipo de espiritualidade, você que quer uma inspiração também, ou simplesmente por conhecimento mesmo, literário, né? Para você se inspirar e escrever o seu livro, né? Dependendo esse é o seu nicho, essa é a sua área, né? A editoria que você quer escrever. Recomendo para você estar adquirindo. Está no site da Amazon, né? Como ela mesma falou. Vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E é só acessar o link, seguir o passo a passo, fazer um cadastro, né? Super simples. E aí você já vai ter ele disponível no seu celular, no seu tablet, no seu computador, né? Todos os meios digitais. E, bom, você quer fazer alguma consideração final sobre a sua criação? Falar sobre expectativas, se você já tem algo em mente para escrever mais alguma obra? Bom, eu só quero falar, quero agradecer aqui a oportunidade. E eu só quero falar que quem adquirir o livro vai ser muito abençoado. Como ele disse, não precisa ter uma crença, né, um credo. Eu estou falando simplesmente do amor de Deus para as pessoas. Só isso, né, em forma poética, né, de história. E, bom, minhas expectativas para o futuro continuar escrevendo e quem sabe a gente voltar aqui para falar, olha, vai ter um livro 2, né, uma nova história. Uma outra história. Exatamente. Né? Então é isso, é continuar aí a caminhada aí. Com certeza. Bom, agradeço aqui pelo tempo, pela atenção, Nery. Obrigada. E que você possa sempre evoluir aí nos seus sonhos, na sua carreira. Obrigada. E que seja de inspiração para quem está assistindo hoje, quem vai assistir algum outro dia. E também para os seus projetos pessoais, né? Futuras palestras aí que você pode prestar, sim, consultorias. Então, assim, que você seja exemplo para uma geração que precisa resgatar, né, esses valores antigos que são a base, né, da sociedade, né, que é a leitura, a educação, o estudo e todas essas áreas aí que são importantíssimas para a gente poder evoluir no mundo, né, como sociedade, como pessoas aí bem, vamos dizer assim, comunicadoras, né? As pessoas precisam se comunicar mais. De uma forma, a gente tá, o livro comunica. Exato. Né? Já que tem essa distância, o livro muitas vezes fala com você sem... Exato. O autor, né? O autor Exato. fala com o leitor sem estar presente. Sim. Então a gente precisa resgatar isso. Isso mesmo. E é por isso que eu topei, né? Que na verdade que ela topou, né? Dar essa entrevista. E que a gente combinou aí pra trazer conteúdo pra vocês. E a gente vai aí planejando, né, um outro evento aí que a gente tiver a oportunidade. E fiquem atentos aos próximos vídeos, que a gente vai trazer mais conteúdos aí para vocês, entrevistas, dicas, né, que é o intuito desse canal. Agradecer pela atenção, que você possa ir sempre além das montanhas. Exatamente como ela quer, né? Vamos passar as dificuldades, vocês. Não importa, vamos além das montanhas. Exatamente. Isso aí. Muito Até bom. breve, pessoal. Canal Felipe Queiroz, informação nunca é demais. Até a próxima. Até a próxima.